Fala família trader, bom dia e beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Me chamo Matheus Oliveira, sou trader do mercado financeiro. Como já disse aqui no canal, estou fazendo a migração da minha vida de CLT para o mercado financeiro. Já acompanho esse mercado há exatamente 15 anos, já opero há 10 anos e agora estou fazendo essa migração da vida de CLT para o mercado financeiro. Essa conta aqui, eu comecei ela com um desafio incrível e absurdo. Começamos essa conta aqui com R$700 e já chegamos a um resultado líquido de 11.619 em exatamente 30 dias, operando no mercado financeiro. Desde quando comecei, com R$700 na conta no dia 17, nós veio fazendo essa curva de ganho incrível. Lógico, como já falei, já são 10 anos estudando mercado, operando o mercado financeiro e há 15 anos estudando esse mercado. Então, nada acontece de uma noite para outra assim por acaso. Lógico. Como já tinha falado e prometido, sem muito mais delonga, vou direto ao ponto, explicar o que eu faço, o que eu fiz e o que eu utilizo para que eu possa tomar as minhas decisões no mercado financeiro e como que eu operei para que eu possa ter chegado a esse resultado de R$11.000 em 30 dias. São exatamente 3 horas e 54 minutos, já vai dar 4 horas da manhã e é exatamente o melhor momento e o melhor horário para que eu possa, lógico, cada um venha fazer da tua melhor forma. Eu trabalho ainda, então tenho uma manhã corrida para deixar tudo em ordem, para quando chegar às 9 horas da manhã eu poder começar a operar. Então, sem muito mais delonga, vamos direto ao que interessa. Vou te explicar o que eu vejo, qual é o meu setup gráfico e o que eu utilizo para que eu possa tomar as minhas decisões. Primeira coisa que eu quero te explicar é que as minhas médias móveis, eu uso no caso 4 médias móveis para mim que são extremamente importantes e ela vai determinar para onde o mercado está indo e qual a principal tendência do mercado no momento. A média móvel exponencial de 9 períodos, de 5 períodos, de 13 períodos e de 20 e de 200 períodos. Aqui não está, mas eu vou colocar, e a média móvel de 21 períodos. Contador de candle, VWAP, Pre-Cut, volume profile, que é onde eu consigo identificar aonde tem o maior número de oferta a mercado no momento, e o detector de topo e fundo para facilitar a minha visualização, para que eu possa marcar os principais pontos de topo e de fundo. No meu gráfico, eu costumo colocar aqui traçar somente os pontos que são importantes para mim. Quais são os pontos que são importantes para mim? Se o mercado está vindo numa tendência de alta e depois de uma longa pernada de alta, o mercado segura ali e o preço não consegue passar, para mim já é um ponto importante, onde eu quero deixar aquele ponto marcado, seja ele topo ou seja ele fundo, para que ali eu sei que o mercado teve uma reversão da principal tendência. Como assim? O mercado vinha dando com uma tendência forte, uma pernada longa de alta, e exatamente depois de uma longa pernada de alta, o preço consegue segurar o preço ali e o preço fica lateralizado naquela zona. Eu não marco qualquer topo e qualquer fundo. Para mim, topo e fundo só é importante quando a pernada é longa e o preço segura naquela faixa de preço. Então aqui, principal ponto é, depois dessa pernada aqui, o preço segura. Outra pernada aqui, o preço segura. Outra pernada aqui, porém essa pernada aqui é só um reajuste e o topo já estava aqui atrás. Então ele obedece essa faixa, fica preso nessa linha e o mercado faz o quê? Dá uma porrada aqui para baixo e o preço segura. Então aqui eu tenho mais um fundo, depois ele dá uma pernada aqui e o preço segura. Aqui eu tenho outro fundo, o mercado vem aqui, aqui já é um fundo, aqui já é um ajuste, ele ajusta aqui de novo, dá uma pernada para baixo e pum, e aqui sim é um topo, porque o mercado vinha de uma pernada longa e o preço segura e joga a tendência para baixo. Então
como já tinha falado, o mercado vem aqui, rompe, deixa um gap aqui muito longo, vem andando para baixo e exatamente nessa faixa aqui o preço conseguiu segurar e jogar o preço lá para baixo. Outra linha importante, outra coisa importante que eu costumo fazer, eu não traço as minhas linhas de topo e de fundo no pavio. Eu traço na abertura e no fechamento do candle. Para mim só é importante traçar a abertura e o fechamento do candle. Então, no 240 minutos, é onde eu estou, eu costumo traçar quais são meus principais pontos de suporte e meus principais pontos de resistência. Então, aqui eu só faço isso. Onde são meus pontos de suporte, meus pontos de resistência e aonde está a minha linha. Eu não costumo traçar qual é a direção principal do mercado, porque as médias móveis já fazem esse papel. Tem gente que traça linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. É importante? Muito importante, para que a gente possa saber qual é o ponto no dia do fator do movimento. Já no longo prazo, eu já não costumo fazer isso. Por quê? Porque eu já tenho uma média me explicando quais são os fatores principais. E aqui eu tenho outro fundo. O mercado veio aqui, ajustou e começou uma longa tendência de alta. Eu vou deixar ela branca e vou deixar ela com uma visibilidade um pouco mais grossa para me saber que isso aqui é no período de candle maior. Saindo daqui, eu vou direto para os 60 minutos para mim ajustar as minhas linhas nos principais pontos. Tem gente que fala que o mercado, a gente não precisa de focar muito aonde o preço para, que o preço tem muito ruído, mas eu acho que o que para mim é extremamente importante é saber exatamente aonde o preço parou e exatamente aonde o preço deu uma segurada. Então, aqui depois dessa pernada, eu tenho esse fundo aqui, onde o mercado segurou, veio aqui, deu uma consolidada, depois ele tenta fazer outro movimento. Então, numa hora, o que eu faço é o que? Só ajeitar as minhas principais linhas de suporte e resistência. Costumo dar uma olhada para ver se está tudo certinho, se está exatamente na abertura e no fechamento. Eu não boto o pavio, porque o pavio, na minha análise, eu acredito que o pavio é somente os pequenos play tentando liquidar o movimento. Parou aqui, então aqui para mim é onde os big play acha que é importante, porque foi onde o preço fechou. E o que para mim importa é o fechamento do negócio. Não importa se, igual uma moto, a moto ela tem a tabela FIP dela, preço X da tabela FIP. Mas o que é importante para determinar o preço da moto é o valor que você fecha o negócio. Então, por isso, eu costumo focar no fechamento do candle. Pode ver que nessa última linha do topo aqui, dias depois o mercado fez o quê? O mercado vinha tentando subir. E exatamente aqui, nessa linha aqui, no fechamento desse candle, ele dá uma porrada para baixo. Então, por mim, isso é claro que os principais pontos são o fechamento e a abertura do negócio. Para mim confirmar que isso aqui é um ponto importante, eu vou precisar ver um pullback sendo gerado nessa zona. Rompe, pullback, volta. Mais uma vez mostrando que isso aqui é um ponto importante. Já saindo das 1 hora, o meu cara, eu costumo ser simplesmente simplista para ter um entendimento claro do mercado. Eu não preciso de deixar um montão de coisa armada para que eu possa saber uma direção. A gente bate o olho e já sabe o que o mercado está querendo fazer.
Aqui o mercado vinha, como eu já tinha falado, o mercado vinha descendo, tem uma grande porrada para baixo, e aqui o mercado segura e ajusta, tenta romper, volta de novo, rompe. Aí o que vai fazer que isso aqui seja um fundo importante para mim? Eu preciso de traçar e o mercado exatamente aqui em cima faz um pullback, tem uma abertura e rompe de novo, mostrando que o mercado está querendo andar para baixo. O mercado vinha andando em tendência de alta, porém está claro que essa tendência foi rompida porque o último fundo de ajuste ele foi violado. Então o mercado vinha rompendo. Da última vez que ele deixou o último topo, veio aqui embaixo, ajustou. Nesse ajuste aqui o mercado volta a andar para cima. E exatamente aqui nesse ajuste, para mim, é onde determina se o mercado está mudando a sua principal tendência da semana. Lógico, 90% dos rompimentos são falsos. Isso aqui é um rompimento de um fundo. Deixa eu botar aqui no diário. Isso aqui é um rompimento lógico e claro de um fundo, onde o mercado segura aqui, porém esse rompimento pode ser falso e o mercado pode continuar colocando pernada. O que eu preciso encontrar aqui? Simplesmente aqui eu só quero ver se o mercado vai voltar para essa zona de preço e vai continuar subindo. Se caso o preço voltar nessa faixa aqui, é onde eu pretendo tomar as minhas decisões, como já tinha falado. Então, traçado meus principais pontos de suporte, meus principais pontos de resistência, o que eu quero ver, eu vou entrar nos 15 minutos para saber aonde eu vou tomar as minhas decisões. Para isso, eu preciso identificar o que o mercado está fazendo ou o que o mercado pretende fazer. No período dos 15 minutos, o que eu costumo fazer? Olhar a última semana, olhar como é que foi as últimas semanas, e aqui deixa bem claro que o mercado está fazendo o que? Está andando em tendência de baixa, deixando rompendo todos os fundos que ele deixa, ele ajusta, rompe de novo, tenta ajustar, rompe de novo, tenta ajustar, rompe de novo. Então, nos 15 minutos, eu vou traçar quais são as minhas linhas de tendência. Para que eu vou fazer isso? Eu vou traçar as minhas linhas de tendência do período da semana, para que eu possa identificar como que a semana andou, como que a semana ajustou. Então eu tenho aqui entre o dia, deixa eu botar um pouco aqui mais para trás, desde quando o mercado começou a andar, o que o mercado fez? Vinha colocando fundo, rompendo. Exatamente aqui é onde eu vou marcar a minha linha de tendência. Nesse último fundo onde o preço segura, o que eu vou fazer? Eu vou marcar no próximo rompimento do próximo fundo, assim deixando claro aonde o preço tende a voltar, se caso, vou deixar ela com uma cor aqui diferente,
Deixa eu botar aqui. Eu não costumo traçar preto. Pronto. Então aqui para mim o preço é uma zona importante, onde o preço tende a voltar, mas lógico, isso aqui é apenas uma linha, isso não está significando nada. Eu vou precisar da confirmação do dia, confirmação da semana, para saber se ele tem essa possibilidade de voltar para fazer um ajuste ali e continuar o movimento. Então nos últimos fundos eu tenho esses dois fundos aqui que para mim é importante, porque o mercado vinha descendo com uma grande força e segurou e conseguiu romper o último topo anterior. Aqui eu tenho também um topo aqui em cima, onde o preço ajustou. Também vou marcar como preto para facilitar a identificação. Como já falei, eu traço exatamente no topo. Se eu marcar ela daqui, desse dia para cá, é bem provável que o preço tende a respeitar essa linha aqui e continuar se movendo nessa faixa de preço. Olha o que aconteceu aqui nesse dia. Viu que a gente marcou lá atrás? Olha o que aconteceu nesse dia. Exatamente aqui o mercado fechou e exatamente aqui o mercado abriu com um gap e ele tentou tocar lá em cima e continuou mostrando que está em tendência de baixa. Aqui ele tentou romper. Aqui ele tentou romper, segurou nessa zona de preço, não colocou nenhuma certeza, o volume muito baixo e o mercado continuou, voltou lá para baixo. Depois que rompe, olha o tamanho desse candle aqui que ele rompe isso aqui, para buscar o último fundo. Ok, então eu já tenho marcado os meus principais pontos de linha de tendência do dia, o que o mercado pode e vai tentar fazer. É o que eu espero. Depois que o mercado rompe essa minha linha aqui, eu vou esperar o preço segurar. E onde o preço segurou? Exatamente aqui. Tentando voltar aqui para cima, rompendo e voltando para esse aqui de baixo de novo. E exatamente aqui o preço segura de novo. Então aqui eu tenho para os últimos dias pontos importantes da semana. Aqui como falei, lembra que eu costumo traçar aonde o mercado segura o preço, o mercado rompe e exatamente aqui ele mostra uma indecisão, mostrando um candle. Tem gente que liga muito para o padrão gráfico. Eu não costumo me preocupar com o padrão no gráfico. Eu costumo me preocupar com o movimento que o mercado faz. Então, exatamente nesse dia aqui, nesse candle aqui, o volume é exatamente idêntico ou quase igual ao volume do último candle de venda. Aqui a gente tem um volume de 35 bilhões e o volume de alta é de 35 bilhões. Significa que todos os vendedores que vinham tomando posição no último candle anterior, o comprador liquidou. Então, aqui para mim passa a ser importante porque o comprador liquidou esse preço com esse volume financeiro que é quase igual ou igual ao volume de venda anterior. Então, também vou colocar preto para facilitar a identificação. Então aqui eu já tenho traçado para minha próxima semana os principais pontos aonde eu quero tomar a minha posição.
Aqui é um bom fundo. Como esse topo aqui ainda não se definiu, eu vou buscar o topo anterior. Rompeu essa linha aqui, voltou aqui para baixo, rompeu de novo. Então, para mim, importante é isso aqui. Eu preciso saber o que o preço está fazendo, para onde o preço está olhando, qual é a direção, qual é o rumo que ele está levando, para que eu possa me posicionar somente nessa faixa de preço. Dentro desse período, dentro desse movimento aqui, é muito arriscado tomar posição, lógico. Então, se isso aqui é um fundo já em amarelo no meu tomador de decisão, aqui para mim é importante. Aqui para mim é importante. E é bem provável que o preço possa abrir nessa faixa de 177 mil, na faixa de 179 mil, já mais em cima, na faixa de 181.395. Nesse principal ponto aqui, olha, um gap muito alto, é bem provável que ele não faça. Se caso ele não fazer isso, não abrir nessas zonas onde eu marquei na minha última semana, o que ele pode fazer? Se ele abrir próximo daqui, eu vou procurar movimentações igual e significativa para este. Então, aonde o mercado abrir, para mim vai ser o principal fator do dia para mim tomar minhas decisões. O que acontece? Se o mercado vir abrir nessa faixa por aqui, eu vou esperar o mercado vir para cá para me tomar minha decisão. Se caso ele abrir nessa faixa aqui, deixar um candle forte de rompimento para o alto, eu vou tomar decisões de compra. Se ele chegar aqui e romper para baixo, eu vou tomar decisões de venda. E aqui é exatamente a mesma coisa. Se ele vir aqui romper para cima, vou tomar decisão de compra. Se ele vir aqui romper para baixo, vou tomar decisão de venda. Lá em cima, a mesma coisa. Como está muito longe do fechamento do dia anterior, o que eu vou esperar? Aqui sim é um ponto importante para mim. Como já tinha falado, se o mercado abrir aqui com o candle vermelho, vou tomar decisão de venda. Se para cima, compra. Porém, eu tenho uma linha aqui que vai dificultar meu dia a dia. Então eu vou esperar o quê? É bem provável que o mercado possa abrir perto dessa minha linha onde eu marquei. Se no primeiro momento o mercado tentar tocar ali na abertura do mercado, eu vou tomar decisão de venda, é claro, porque se eu já tenho algo estudado e esperado ali, se o mercado tocar aqui, ó, vir aqui, pum, é venda. Já vou tomar minhas decisões de venda. Então, se o mercado vem aqui, pum, abre com candle forte de compra, chegou aqui em cima, eu vou começar a olhar, esperando que o mercado volta a fazer isso aqui, para fazer isso aqui. Se abrir aqui dentro, provavelmente vai lateralizar nessa faixa de preço. E como eu falei, para mim tomar as minhas decisões do dia a dia, eu vou precisar que o mercado respeite com rigorosidade as minhas linhas de tendências e as minhas linhas de topo e de fundo. Ah, mas desse jeito você quer que o mercado faça que... Não.
Eu quero que o mercado simplesmente continue fazendo o mesmo movimento que ele já vem tomando nos últimos dias. Eu não vou me arriscar. Tem uma ferramenta aqui. Deixa eu endireitar isso aqui. Deixa eu ver aqui. O mercado está muito... Desse último fundo aqui para cá. Eu posso até esperar. Ele pode vir aqui. Porém, nada definido ainda. Vou esperar o decorrer da semana. A gente tem aqui próximo essa linha aqui de 200 período, tomando a decisão dos últimos 200 candles. Talvez, se o mercado abrir aqui, ele possa querer buscar o preço aqui em cima. Então eu vou esperar o mercado abrir para que eu possa tomar as minhas decisões. Como já está com tudo pronto, já estou com meus principais tomadores de decisões já definido. Deixa eu botar aqui nos 5 minutos para você ter uma noção de como fica o meu gráfico no dia, para que eu possa me posicionar exatamente desse jeito aqui. Parece um pouco embolado? Parece. Porém, os últimos 3 dias, o mercado deu uma embolada. Aqui ele deu tentou dar uma lateralizada, porém numa tendência de alta do dia. Abriu com super gap. E depois desse gap aqui, o mercado veio, colocou fundo, rompeu o último fundo, deixou um fundo lá atrás e depois corrigiu todo o movimento, quase fechando no 0 a 0 desse dia. Mercado subindo um pouco mais. No caso, fechou com 0,73, 0 a 0, ficou lateralizado no dia, porém com uma grande tendência de ele continuar fazendo essa mesma movimentação, pois fechou próximo da minha linha média de 200 período no gráfico de 5 minutos. Então isso aqui possa ser uma correção de todo esse movimento, de todo o fechamento desse dia anterior, porque lógico que tem day trade, porém existe muito trader que deixa já as posições posicionadas para o dia seguinte.